E continuando o revistaria aqui com a revista. Revistaria com revista, né? Vamos aqui um bate. Anime Mix número 14. Vamos para a segunda parte sem mais delongas. Estamos aqui com a revista. Temos parado depois da matéria de Iria. Vamos nos aproximando, passando episódios. Chegando então na próxima matéria, que é Sakura Card Captor, ou Card Captor Sakura. Deixa eu só o nome original. O original é... Não dá pra... Nossa, tinha um preço aqui. Meu Deus, eu paguei R$29,90. Card Captor Sakura. Certo, esse é o nome. O original então tá certo. Quando o selo for quebrado, um grande desastre ocorrerá no mundo. Basicamente a matéria fala sobre a Nikki no Net. Nossa! Sakura no Japão, mas um dos fantásticos mangás criados pela Clamp. A série foi baseada na revista Nakayoshi. Que a capa Sakura foi dividida em duas partes, sendo a primeira parte chamada Claw Card e a segunda chamada Sakura Card. Aqui na primeira parte ela sela as cartas Claw e na segunda ela transforma as cartas dela, das cartas Claw, em cartas Sakura. Ela muda o estilo delas, né? O mangá lançou sua primeira edição em 96, tendo a primeira parte terminada em 98. A segunda terminou... A segunda parte terminou na edição de agosto de 2000. 96, 98, 2000, faz sentido. Atualmente existem 10 volumes, mas finaliza em 12. Tanto que fala... A segunda está aqui, ó. A primeira história do mangá termina no volume 6 e a segunda termina no volume 12. Que é o que hoje em dia tem a saga Clinkar, né? Tem assim, o anime é sensacional, é verdade. Né? 98 sendo exibido através do canal NHQ às 18 horas. 2 anos depois de lançado no mangá ou foi serializado. Mas esperei, nem todo mundo assiste o Card Sakura, então vamos a um breve resumo. Tá, aqui fala só que a Sakura encontra um livro, pega uma carta, lê o nome da carta, liberta as cartas Claw pelo mundo, e para evitar um desastre ela tem que restaurar as cartas, né? Ela tem que evitar a destruição do mundo através das cartas, não que as cartas em si vão trazer destruição, mas o poder delas essencialmente é capaz de causar problemas, né? Essa que é a vibe da parada. Deixa eu ver aqui. O anime tem alguns episódios que seguem o mesmo trama do mangá, mas os episódios foram originalmente para a série da TV. Novos personagens e cartas close também aparecem na série da TV. Isso eu achei interessante, porque geralmente tem um significado todas as cartas. Claro que você tem agora exemplos como os 108 espectros de Hades no Clã Zodíaco, que não foram definidos todos. Aí você tem alguns que aparecem numa obra, tipo no Lost Canvas tem um monte de espectros e no original tem outros, no Next Dimension tem outro, tu não sabe quais fazem parte do cânone. Você tem algumas outras definições, que nem por exemplo quando você tem no Bleach, os Arancars têm números e alguns não têm números, ou às vezes são criados números aleatórios, né, para eles, para dizer que eles fazem parte. E geralmente eles têm algum significado, tudo isso. E aí você criar cartas à toa, ou até esses outros exemplos também, criar elementos a mais, eu não sou muito fã disso. E tem personagens novos. O que eu não sabia, que é a Meilin, cadê ela? Deixa eu só ver aqui. Criadas pelo universo na Cartoon Network, que exibe a saga. Mas aqui, ó. Aqui tem uma parte aqui. Tá. As diferenças, então. Entre anime e mangá, por exemplo, na diferença. O mangá, Sakura começa sendo uma card captor e já obtendo algumas cartas Claw. Tá, eu peguei o mangá. Ué? Não é que é mesmo? Finalmente alcancei. E ela já vem capturando. Ela captura a carta pulo com a carta vento. Depois você dá um resumo do que aconteceu. Não entendi. Realmente a primeira cena já mostra ela capturando a carta e depois no outro ela já dá um resumo.
o que acontece então aqui no anime, ela conta tudo certinho, né? Os primeiros episódios tanto no mangá quanto no anime são parecidos, pois a carta Claw the Fly é o assunto. Existem outros personagens que só aparecem no anime, que uma delas é Lee Mei-lin. Isso eu acho muito louco. Ela é prima e noiva do Shaoran. Shaolun. E realmente ela é uma personagem assim muito aleatória que não precisava estar, saca? Assim. Agora percebendo, ela é filler total, tá vendo? Ela usa a roupa da Amélia, tá. A Melinin tá aqui. Poxa, tiraram a guria daqui? Não tem nenhuma ilustração dela. Gravava até as amigas da Sakura Tomoyo, que resolveu gravar todas as aventuras dela. E é que na verdade, nossa, bem resumido, hein? Eu acho que esse aqui só tá falando sobre o que vai vir. Eu fiquei meio assim, por que ela tem essa matéria? Mas o importante, tem um filme aqui, ó. O filme. Aí tem um filme criado pela Madhouse. Basicamente, em vários negócios, na qual ela foi cuidar para uma viagem para Hong Kong. Aqui tá a Meili. Essa é a personagem filha. E toda a galera vai pra lá, pra Hong Kong. E segundo o filme, conta a história do Tomoeda, uma história no Festival de Flores em Tomoeda. Isso aqui é no final do arco lá, inicial. E porque acho que o Shaolin falou sobre os sentimentos dela e isso mexe um pouco com os sentimentos dela também. Essas coisinhas assim. Tem essa parte, porque tá caro, acho que a Lee Mei-lin só pra ter um foco de noivo, só pra dar um incrementado na relação, só que o que me incomoda é que são crianças. Enfim. É muito louco, né? Que tá assim de cara pro saco. Berserk. Mano, eles mantiveram o Berserk aqui, cara. É Berserk. Enfim. Vai ser no mangá. Berserk é usar de mangá em 16 volumes atualmente, na época. Eu tô com 24 volumes. Eu acho que esse eu tô como um padrão. E, bom, quem sabe o que aconteceu com o Kentaro Miura. Infelizmente ele faleceu, não terminando a obra. Outro autor, outro artista vai assumir a obra e continuar o trabalho dele. Foda. Série de mangá de 6 volumes produzida por Kentaro Miura. Também uma série de TV com 25 episódios. O interessante é que tanto eu leio Berserk por aí, o que eu sei realmente é só esses primeiros episódios. 25 episódios. É o que eu conhecia da trama. Que é quando o Griffith vira Phantom e tem toda a tragédia lá, e quando o Guts ganha a marca do God Hand. A série começa com as aventuras de um grande solitário chamado Guts e o crescimento dos exércitos de mercenários conhecidos como Hawks. Basicamente, aqui vamos falar aqui pelo começo final, porque o começo do anime, até do mangá também, os negócios que acontecem na Idade Média eram engados fortes do guerreiro. Seu próprio destino faz o que bem entende. TV brasileira uma história bem elaborada e cada episódio é vinculado ao outro, sim. É interessante, né? Porque eu me estava acostumado com uma coisa de cada vez. Só que Berserk não, né? Ele vai sempre... E depois virou normal, né? Mangás. Conheceu. Só que assim, no mangá, o Sobate Guts já tá no ponto depois da tragédia que acomete a vida dele, então ele tá com um braço prostético, que eles falam, uma espada gigante, que é Dragon's Day, uma armadura diferente, e ele enfrenta um dos membros mais fracos do God Hand. E lá então você tem um flashback inteiro dele como jovem mercenário, conhecendo o Griffith, ele se junta aos Hulk, então tem o jogo Berserk and the Band of the Hulk, que é muito bom, um Zou básico que conta da história e que vai até os eventos do Griffith se entregando ao poder do mal, das tragédias e virando um membro do God Hand. É todo banda morto, tanto que aqui God Hand eles falam que são 5 membros, né, que estão tipo a mão de Deus, no caso, o último de God Hand aí é o Phantom, que é o Griffith vira o Phantom, que vira o 5º membro do God Hand, que é o 5º dedo, sei lá. E como sacrifício para essa formação é o bando inteiro. Então eles são marcados e são caçados dentro de um eclipse que acontece no meu evento.
Então, basicamente, aquilo lá era só o sacrifício. Aí aparece não sei, um Rei Caveira, eu sempre chamo, esqueci dele. Que ele vai, interfere, ele entra e salva, então, o Griffith. Salva o Guts desse evento. Então, ele fica com a marca do God Hand, porque ele é um sacrifício que fugiu. Então, toda vez que tem esses mal, essa marca sangra. Então, agora ele vai caçar os membros do God Hand até conseguir eliminar e se vingar do Griffith, tecnicamente. A história do Griffith é muito boa, porque se tu for ver assim, sempre mostrando cenas do Griffith, é muito da hora. Os monstros, assim, sabe? É muito legal você perceber que, tipo, o Griffith, tipo, como o episódio todo era até aquilo lá, como sempre vai ver o Griffith todo elegante e bonito. Esse aqui é o Griffith, até ele virar o Phantom. O Phantom, ele parece uma dominatrix, assim, meio louca, assim, as asas, né? Olha, que tem cena do Griffith. Muito bom. A história. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui, faz todo o resumo, na verdade. Essa aqui ele tem o resumo do anime. Aí fala sobre alguns personagens. O Guts, que é o nosso herói. Griffith, que é o nosso vilão. Ele é o herói. Ele é bom tempo, é massa aqui. Ele tem o bando dele que eles começam por baixo, eles não são novos, só que esse grupo fica muito forte, vai ganhando vitórias, começa a dar inveja. E o Griffith almeja muito poder. Tem um momento que o Guts ele quer sair do grupo, só que se o Griffith não quer que o Guts saia. O único jeito de sair do grupo é tu vencendo o Griffith. E o Guts vence o Griffith. E esse foi a chave de virada pro próprio Griffith, que ele começa a decair, perder meio que a noção, porque ele perdeu o Guts. Eu acho isso uma pena, não sei se faz parte ou se essa é a fraqueza dele, ele acreditar em alguém e esse alguém não estar com ele, então deu um golpe. Nós temos Casca, que ela gostava do Griffith, mas ela se apaixonou pelo Guts. Ela sofre um grande trauma, ela é ferida mortalmente pelo Griffith, para não dizer outra coisa, quando ele vira o Phantom. E nós temos o Paco, que é o menino fado amigo do Guts. Mas só tá no começo, durante suas aventuras, ele aparece mais toda a parte dos Hall que ele não tá. Então, eu tô curioso pra saber o que são os 25 episódios. Porque pelo que conta aqui, ele também tem o básico. Que até o Guts conseguir a marca dele e o Griffith virar o Phantom. Tá ligado? Só que o Pac só aparece depois disso tudo. Então sempre tá depois dessa aventura. O selo. O selo machucado aqui no cacique, esse é quando o Gotham está por perto. Sente de sangue imediato. Porque aí quando ele começa a sangrar, ele sente o cheiro do sacrifício e volta dele. Todo nascimento, são coisas, cicatrizes na mostra diferente. No anime não sei, né? Não falo como é que ele conseguiu no anime. No mangá é um personagem que machuca ele, que é o pai do tio dele. Nomes do God Hand são de obras de ficção, pelo que eu entendi. Dragon Slayer é uma espada gigante que é a que o Guts tem. Gold usava o Dragon Slayer muito tempo atrás. Paródia de Berserk. Megami-sama, Berserk. Skull e Hood fazendo papel de Guts e Griffith, respectivamente, entrando num castelo muito parecido com a Torre de Dodrey. Pose Corcus, homenageando Hulk Hogan. Mas cara, apesar de foi uma boa pena aqui, pode ser, tipo, eu não tô falando assim, nossa, não vou ter o mangá. Vamos mais pela parte de, tipo, de obra mesmo, né? Tipo, de representação fora. Mangá, a morte que Kentaro Miura foi. É isso. Depois aqui, Flame of Recca, certo. Uma guerra que atravessa gerações. Série de anime escrita por Nobuyaki Anzai, por segundo episódio ao todo. Outra direta, sua trama muito detalhada. Cara, essa parte que eu gostava muito do Flame Rift. Tinha os elementos lá que mantinham ele assim, tipo, saca, tipo, explicando as coisas. Eu gosto de quando você tem poderes e ele explica coisas e segue um certo padrão. Flame Rift não chega a ser tanto, ele puxa mais pra um Yu Yu Hakusho da vida também, mas, né? Basicamente o que acontece aqui em Flame of Recca é que você tem grupos de ninjas. Aí um dos grupos de ninjas é os Hokage, Sombra do Fogo. E você tem o Flame Master. E houve então, na época, isso é mais que no Japão feudal, houve algum problema dentro desse clã ninja Hokage, e aí outros clãs se aproveitaram para fazer um ataque. E aí é que assim, você tem como é que é o nome deles? São Hokage ninjas. Eles usam Madougas, essas armas, né?
E... Então, né? E aí tem o Flame Master, que é o líder desses Hokage. E quando houve um ataque, que tá acontecendo uma disputa interna, a mulher do Flame Master, né? Do líder desse grupo ninja, resolveu mandar os filhos pro futuro para poder salvar eles. Aí o nosso protagonista é o filho desse Flame Master, ele também é um Flame Master, ele é o mais novo. E tem a parte de brigas, escola, então eu não sei explicar muito, aqui não conto muito sobre a família adotiva dele. Não. Aí o que acontece? Ele tem uma proposta, quem derrotar ele vira tipo um ninja pessoal, particular dele. Aí aparece uma moça, uma guria chamada Yanagi, que ela tem poder de cura. Agora que não especifica como o protagonista, que é o Rika. O nome dele é Rika, Flame Rika. Como o Rika aceitou ser um ninja dela. E nesse meio tempo aparece uma mulher que força o Flame a lutar. Forma o Rika a lutar, ele descobre o poder dele, meio a flama dele. E nisso aparece outro personagem que é o Kurei. E aí é o primeiro embate deles, que é com esse cara, e esse é tipo um vilão, é um Flame Master. Esse é o meio-irmão do Rika, Kurei. Então basicamente nós temos... O que é os personagens? Nós temos o... Poderosamente tem que ir na parte do torneio, mas nós temos o Rika, né, que foi mandado do passado pro futuro, né, e aí ele vira ele é tipo, literalmente o descendente dos Hokage Ninja, ele começa a juntar, né, esses ninjas, e aí vem a Hinagi, essa questão de primeiro âncora dela, chamada Hime, o Rika, sobre a natural de curar as outras pessoas por causa dos seus poderes envolvidos nos planos de malvado de Kurei. Aí nós temos essas que começam a virar os membros dos Hokage dele, né? Bastante. A primeira colegial usa Madouga Fuji, que vai despertar as Madougas dentro deles. Ela é o elemento vento. Ele tem o Madouga Douzei no Wa, aí é o elemento terra. Ele tem o Madouga Insui, que é o elemento da terra. Elemento da água. Insui, é lá. Isso é que eu gosto, ligado? Eu gosto quando você tem um grupo, cada um tem suas habilidades e vai se desenvolvendo a partir disso. Claro, tem bem mais liberdade que outras obras que seguem padrões, mas eu acho massa isso. Aí nós temos também o coisa que é metal, o Kaoru, e nós temos a mulher que incitou o Reka a lutar para descobrir o poder do fogo, é a mãe dele, que ele pediria, Kagero, que é ela que manda pro futuro, e quem ataca ele chama Kagehoshi, né? E Kurei, ela é mãe do Reka, então ela é a segunda esposa do pai do Kurei e do Reka, caso, né? Esse aqui basicamente ele só é ruim, ele quer ser o mal. E basicamente essa é a história. Ele falou um pouco sobre a diferença entre anime e mangá, mas a princípio ele falou que o anime é mais focado nas lutas, tipo, tem melhores cenas de luta, mas tem alguns eventos que são mais encurtados no anime do que o mangá, né? Tem um pouco mais de profundidade nos eventos do mangá, mas as lutas elas são bem diferentes, às vezes tendem a ser até melhores no anime do que no mangá, o que eu concordo geralmente. Só pela parte visual e pela parte da música ele costuma ser melhor, né? Torneio da Morte para encerrar. O Urabuto Soichu, o torneio bem diferente, feito por Muri Koran, que é o pai adotivo do Kurei. Não? Deixa eu ver aqui. É, Muri. É o pai do Kurei. Depois venceu o campeonato e muitos times, 104 times do total participam. Um time é formado por 5 membros. Interessante, né? Essa então é a história de Flame of Rika, encerrando então a segunda parte. Vamos deixar Burn Up para o Anime Mix volume 14. Beleza? Valeu!